Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Geografia, iniciando o módulo 3. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8, onde vamos falar sobre o relevo e a hidrografia no nosso Brasil. O relevo brasileiro, ele passa por diferentes formas e passam por transformações contínuas, principalmente em razão a agentes externos como a água e o vento. Esses dois elementos, a água e o vento, eles são responsáveis pelas transformações do nosso relevo. E o conjunto de diferentes relevos e diferentes formas do relevo do nosso território brasileiro, ele resulta em belíssimas paisagens naturais, como retratados nessa imagem. Observem como essa imagem ela é magnífica. Vejam que existem vários tipos de transformações. Vejam como a formação do relevo, ela deixou a paisagem bastante formada. Mas o que é relevo? E quais os tipos de relevo? Nós vamos conhecer as principais formas do relevo brasileiro em nosso país, que predominam três grandes conjuntos de relevo. Vamos observar planalto, a depressão e a planície. Essas são as três principais formas do relevo. O planalto, ele tem uma forma levemente ondulada, com altitude. Como vocês observam, o planalto tem essa forma mais elevada e mais ondulada. Já a depressão é a forma de relevo com altitudes mais baixas. São terrenos rebaixados. De forma geral, são superfícies planas, resultantes de intensos desgastes. São superfícies mais planas. E a planície é a forma de relevo com terrenos planos. A planície são terrenos planos. A depressão são terrenos rebaixados. Geralmente são superfícies mais planas. E o planalto tem essa característica de ser ondulado. Nesse mapa vocês vão observar as formas e atitudes e altitudes do relevo brasileiro. De acordo com a legenda que apresenta no mapa, a parte que está em verde são as planícies, as partes em laranja são planaltos e a depressão está em amarelo. E os rios são essas linhazinhas aí que vocês veem em azul. Pela quantidade que vocês observam no mapa, qual é o relevo que predomina no nosso país? O que tem maior quantidade? É o amarelo, o verde ou o laranja? É o amarelo. Então, a predominação, o que predomina no nosso território brasileiro é a depressão. O relevo terrestre, ele apresenta atitudes variadas. Podemos representar as atitudes do relevo terrestre por meio de um mapa. Olha aí o mapa. Nesse mapa vocês podem observar a altitude dos relevos, são representadas por cores e de tonalidades diferentes. De acordo com a legenda, vocês podem estar observando a altitude dos relevos. A maior parte do território brasileiro é formada por terrenos com altitudes inferiores a 800 metros em relação ao nível do mar. E também temos a hidrografia do Brasil. O Brasil, ela possui uma grande quantidade de rios em seu território. Esses rios, eles são diferentes por aspectos, como a largura, a profundidade, a extensão e o volume de água. Nesse mapa, você também pode observar a apresentação dos rios no território brasileiro. De acordo com o relevo,
por onde ele passa, aí nós também podemos classificar os rios como rios de planalto ou rios de planícies. Os rios de planalto, eles percorrem terras irregulares e muitas vezes suas águas influem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas de água, como vocês podem observar na imagem. Quando vocês veem um rio onde existem uma cachoeira ou queda de água, vocês vão saber que ali existe um rio de planalto. E o rio de planície, o que é? O rio de planície são esses que percorrem os terrenos com pouca diferença de altitude, como o rio Amazonas. Ele não tem essa grande variação de altitude. E eles também são rios favoráveis para a navegação. Eles são mais ou menos planos, então para a navegação ele é o mais indicado. São os rios de planície. O volume de água dos rios pode variar dependendo da sua localização e de sua nascente, do clima da região. Por onde para tudo isso vai dizer se um rio ele é perene ou temporário. O que é um rio perene? A quantidade das águas passa por alterações ao longo do ano. Por exemplo, na época das fortes chuvas, esses rios perenes eles recebem maior volume de água. O leito fica mais cheio, às vezes eles até transbordam. Isso no período das fortes chuvas. Já no período da seca, onde a chuva é escassa, o nível das águas ele diminui. Então, esses tipos de rios perenes, que eles vão se modificando o volume das suas águas de acordo com o ano, no decorrer do ano, eles são predominantes no território brasileiro, como o Rio São Francisco. Nós temos aqui também, se vocês observarem, o Rio Parnaíba, o Rio Poti. Às vezes ele fica cheio demais, que transborda, e às vezes ele fica mais baixo, o volume das suas águas diminui. E temos os rios temporários, no período da seca do ano, em que a chuva ela é pouca ou nenhuma, não existe nenhum período de chuva, acontece em alguns lugares. Os rios temporários eles chegam a secar. Imaginem aí que os rios secam, não tem mais nenhuma gota de água, como a gente viu que eu mostrei para vocês na última aula, que o solo ele fica rachado. Isso acontece devido à escassez de chuva, e isso é um rio temporário. O rio seca devido à falta de chuva. Esse tipo de rio ele é bastante comum na região nordeste. Então essa foi a nossa aula de hoje. Conhecemos um pouco sobre o relevo, a hidrografia e os tipos de rios. As atividades para fazerem em casa está na página 295 e 298. Então por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, tchau!